Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. De um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que
brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos. Estão aqui todos juntos. Muito bem. Hoje nós estamos aqui. Isso, pode falar, Ronaldo. Não, eu estava falando que em parceria com a Rede Amigo Espírita e Rádio Web Fraternidade, né? Deus e as leis da natureza, aula 15, as leis morais, com o nosso amigo, professor Otacílio Rangel. Então já está todo o pessoal aí no chat, né? Eliana, Carmela, Marilda, Eliane, Marcondes, Alígia, o Marcos de Carvalho, que anda meio quietinho, a Dila, a Josefa, que é a Jo, a Eliette, a Mara. Tá todo mundo aí já, Otacílio. Somos muito bom. Mais de 40 aí já na sala. Pois é, meus amigos, nós estamos aqui para hoje fazer um pouco, voltarmos um pouco a nossa atenção para a colocação das leis morais, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Porque, basicamente, no propósito do nosso estudo nesse grupo de trabalho, a gente mais ou menos já está atingindo o objetivo que a gente pretendia. Né? Então, hoje é a 15ª live, né? Nós começamos falando sobre Deus, fizemos algumas lives discutindo um pouco o conceito que a gente tem de Deus, como que essas ideias dentro da gente vai evoluindo, vai melhorando, como que a humanidade inteira, na verdade, acompanhou esse processo, nas diferentes histórias dos povos. Depois começamos a falar sobre a lei mais importante, né, que é a lei central, que é a lei de evolução. E para falarmos sobre a lei de evolução, nós nos baseamos na primeira parte do Livro dos Espíritos e no nosso livro das causas primárias, falando então sobre como Deus cria fundamentalmente 2 elementos gerais da natureza, que é o elemento espiritual e o elemento material. E aí falamos um pouco sobre a lei de evolução de um modo amplo e geral. E para mostrar como que a lei de evolução funciona, esbarramos claramente no processo repetitivo dos processos da vida, com a lei da reencarnação, e também com a aquisição da consciência do princípio inteligente como espírito imortal, não é? Na fase da humanidade, com a consciência da própria individualidade, então começa outras 2 leis importantes de maneira a guiar, não é, o processo de evolução.
que é a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Então, esses conceitos básicos foram colocados aí nessas lives todas que fizemos e falamos um pouco mais em detalhes sobre a evolução do homem, do espírito humano e os processos de mudança que vão ocorrendo na fase da evolução até nós chegarmos no momento nosso, que é o momento da transição planetária em que estamos passando. Então, hoje, nós vamos, daqui um pouquinho, fazer a nossa prece, vamos falar um pouco sobre essa terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, e vamos caminhando para o encerramento das nossas lives, né, que tem esse título, Deus e as Leis da Natureza, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial, como sempre fazemos. Talvez hoje a gente vai ficar com o Ronaldo assim, um pouco nos bastidores, porque ele está viajando, então está ajudando-nos da onde ele se encontra. E aí, no local que ele está, a internet dele não está muito boa, e ao mesmo tempo tem um ambiente um pouco ruidoso. Então, ele vai aparecer aí quando for mais necessário. Mas, de qualquer maneira, eu quero pedir também a vocês desculpas pela minha tosse, que ainda não acabou. Como todos vocês sabem, eu tive Covid e ainda tem um restinho de tosse aí me incomodando a voz. Então, vamos lá fazer a nossa prece inicial. Procuremos elevar nossos pensamentos ao nosso Criador, como fonte inesgotável de todos os recursos que todos nós precisamos, para que, em sintonia com Ele, possamos absorver as energias necessárias que são transmitidas por Deus até nós, através do movimento do fluido cósmico universal que Deus utiliza para estar conosco em todos os momentos de nossa vida. E entendermos que essas energias são canalizadas para o nosso planeta, através do nosso querido Mestre Jesus, que nos ampara e nos auxilia desde o começo da nossa evolução nesse planeta, que nós conhecemos como planeta Terra, que gira tão equilibradamente em torno do nosso querido Sol. Senhor, ampara-nos nesse instante para que tenhamos as energias necessárias para fazermos o nosso estudo da noite, voltando a nossa atenção aos valores espirituais que nos enriquecem de entendimento e nos motiva com a compreensão clara que temos da nossa imortalidade, como espíritos imortais habitando a Terra num corpo carnal, num corpo físico, mas a caminho, no processo evolutivo, da nossa plenitude espiritual. Que as tuas bênçãos, Senhor, nos enriqueça o coração e a mente, para que nos enriqueçamos cada vez mais desses conhecimentos, e que tenhamos mais firmeza de vontade para utilizar esses conhecimentos no cotidiano da nossa vida. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja. Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos que estão aqui no chat, a Rosa, Ocada, Jorge, Daniel, Edileuza, Daniele. Nossa, tem tanta gente boa conosco. É uma alegria estar com vocês aqui. Então, nós vamos hoje falar um pouco, como nós estamos falando sobre as leis naturais, vamos falar um pouco
sobre essa terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec organiza de maneira muito bem didática e elegante as leis espirituais que nos governam. Mas o primeiro capítulo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos chama a lei divina ou natural, que a gente já tem uma ideia, mas a gente vai aproveitar aqui as colocações que Allan Kardec faz para a gente ver como brilhantemente ele nos introduz nesses conceitos há mais de 160 anos, e que a gente, às vezes, passa muito rapidamente sobre esse estudo e não atenta ao significado mais profundo dessas colocações que Kardec faz. Como a gente sabe, o Livro dos Espíritos é feito à base de perguntas e respostas e comentários que Allan Kardec faz ao longo dessas respostas. Então, no capítulo 1º, ele intitula Lei Divina ou Natural. E a primeira parte, ele conceitua, como um bom professor, quais são os caracteres da lei natural. E ele, então, faz a primeira pergunta para os espíritos, que é a pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? Sabe por que é importante falar isso? Porque há muitas pessoas ainda acham que existe o sobrenatural. Como se existe o natural, se existisse, né? O natural e o sobrenatural. Então, aqui nessa parte, Kardec desmistifica isso, colocando que tudo que acontece na natureza obedece a leis. E essas leis são leis naturais, tanto da vida física quanto da vida espiritual. Portanto, aquilo que escapa às leis da ciência, do mundo material, que nos parece extraordinário, o homem, por ignorância, chamou de sobrenatural, ou coisas ocultas, né? Ciências ocultas, ou coisas, aí classificava de acordo com a crendice popular. Então, Kardec resgata isso, chamando a atenção para os caracteres da lei natural. Então, ele pergunta na 614 o que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem com muita clareza. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Aqui, nessa colocação, fica muito claro para nós que a felicidade é a gente estar em harmonia com as leis divinas. Então, ter felicidade é ser capaz de estar em harmonia com as leis de Deus. Ora, estar em harmonia com as leis de Deus significa conhecê-las e usá-las de maneira inteligente, com bom senso, em nosso favor, para a nossa felicidade. Isso é muito importante, porque muda completamente o conceito de felicidade que nós temos no cotidiano da vida. Às vezes, a gente acha, eu agora arranjei um emprego que eu queria, agora eu vou ser feliz. É um grande engano. Às vezes, você casa com uma pessoa e fala, encontrei a pessoa do meu sonho, que vai me fazer feliz. Grande engano. Porque ninguém faz nenhum objeto externo, nenhuma coisa externa, nenhum ser externo faz a nossa felicidade. Porque a felicidade não é feita de fora para dentro.
com essa definição, com essa colocação que os espíritos colocam, ele diz aqui, o homem se torna infeliz porque se afasta da lei divina, da lei de Deus, da lei natural. Então, é preciso que a gente saiba quais são essas leis naturais para a gente não se afastar delas, para a gente usá-las em nosso benefício, para o nosso proveito, para a nossa felicidade. Então, cada um é o artífice, o construtor da própria felicidade. Olha como é importante a gente mudar esse conceito. Aí Kardec passa para 615 e pergunta: a lei de Deus é eterna? Isto é, ela existe desde sempre. É eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, a manifestação de Deus são as suas leis. Não é brilhante isso? São duas questões, 614 e 615, muito simples, mas olha a profundidade que esses conceitos nos trazem. É eterno e imutável como o próprio Deus, porque as leis de Deus são a manifestação da vontade divina. E a vontade divina é perfeita, portanto é imutável, não precisa mudar porque já é perfeita. Perfeito é o Pai Celestial. Muito bom isso também. Aí na 616 continua. Deus teria prescrito aos homens numa época aquilo que lhes proibiria em outra. Olha, Kardec pergunta se a lei é imutável. Agora ele pergunta se Deus pode mudar a lei dele. Não é? Se o que teria prescrito aos homens numa época, tá certo? Lhe proibiria em outra. E aí os espíritos respondem incisivamente: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Olha como essa questão 616, os espíritos introduzem para nós, de uma forma didática, para a gente compreender, os dois elementos gerais do universo, que é o universo material e o outro, que é o universo espiritual ou moral. Muito bom isso. E a gente vê nisso a coerência dos ensinos, nos ensinamentos do mundo espiritual para nós. Porque lá na primeira parte, ele diz: Deus, princípio material, princípio espiritual, são os três elementos que constituem tudo que existe no universo. E aqui ele confirma isso. A harmonia que regula o universo material, criação de Deus, e o universo moral ou espiritual, criação de Deus, se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Muito coerente e muito profundo isso. A gente precisa parar e meditar nessas questões. E aí Kardec vai esmiuçando, porque o professor quer entender as coisas no mais amplo sentido possível.
617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que a conduta moral? Quer dizer, as leis são só morais ou se refere a coisas ainda mais amplas? Aí os espíritos completam o entendimento. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio humano estuda as leis da matéria. O homem de bem as da alma e as segue. Olha só que coisa, fechando a ideia de uma maneira completa. Então, todas as leis da natureza são leis divinas. Então, os cientistas, por mais materialistas que sejam, ao estudar os fenômenos da natureza, para extrair desses fenômenos, as leis que os regulam, estão estudando as leis de Deus, que fala sobre o mundo material, porque o cientista estuda os fatos que ferem os seus sentidos, que são materiais dos fenômenos da natureza. Muito bom isso. Mas o homem de bem, que está voltado aos valores do espírito, estuda as leis da alma, as leis do espírito, e compreendendo-as, as segue. Então, vejam, esse é o grande papel que nós, os seres humanos, que chegou à compreensão da espiritualidade, devemos fazer. Estudar as leis divinas do mundo físico e do mundo moral, do mundo espiritual, para podermos ser completos, perfeitamente harmônicos com as leis da natureza e, dessa forma, ter a plenitude da felicidade. Ser espíritos plenos. Não é lindo isso? Eu sou empolgado com esses conceitos que a doutrina espírita nos traz. Aí Kardec, pensando no homem que ainda é muito superficial, pergunta, na 617A, é dado ao homem aprofundar umas, as leis da ciência, e outra, as leis do espírito? Sim, mas, olha que maravilha, uma só existência não lhe é suficiente para isso. Vejam a pergunta que Kardec faz e como os espíritos são coerentes na resposta. É dado ao homem, ele não perguntou, é dado ao espírito. Ele perguntou, é dado ao homem, o ser material, que tem a vida biológica, transitória, que nasce, vive e morre. É dado ao homem aprofundar essas leis, o conhecimento dessas leis, tanto do universo espiritual quanto do universo material? Sim, mas uma só existência humana não lhe é suficiente para isso. Por isso o homem é limitado. E ele, então, precisa de conhecer a lei da repetição da vida física, chamado lei da reencarnação, para poder adquirir, ao longo de muitas existências físicas, e também muitos intervalos entre uma existência física e outra no mundo espiritual, para estudar no mundo espiritual e no mundo físico as leis do universo material e do universo espiritual. Fecha com chave de ouro o que nós falamos sobre as leis divinas, sobre as leis naturais. Agora,
a gente pode perguntar assim: será que essas leis de Deus só valem na Terra? Elas são diferentes de um mundo para outro? Porque se elas são leis do universo, como é que elas se mostram em diferentes mundos? Então, Kardec faz a 618 também para deixar isso muito claro. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos. Isto é, a lei da reencarnação vale para outros mundos. A lei de causa e efeito vale para outros mundos. A lei de livre-arbítrio vale para outros mundos. A evolução, a lei de evolução, se dá em outros mundos. Olha a resposta dos espíritos. A razão, então pensa com a cabeça, a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Mas elas são as mesmas. São as mesmas leis que se ajustam aos recursos de cada mundo, à natureza de cada mundo. Então, a vida biológica, por exemplo, num planeta diferente da Terra, não necessariamente tem que ser igual à que nós temos aqui. Mas os processos de crescimento e aprendizado e entendimento do ser espiritual através desses mesmos diferentes corpos em outros mundos se darão da mesma forma, porque as leis espirituais são abrangentes de todo o universo. As leis materiais é que se ajustam à realidade de cada mundo, porque a atmosfera dos mundos não precisa ser a mesma, a composição atômica dos planetas não precisam ser as mesmas, e a vida biológica, a vida material, vai ter que se expressar utilizando os recursos de cada planeta. Então, a gente não imagina a variedade de seres vivos em corpos materiais diferentes que podem existir pelo universo afora. Para lembrar, só na nossa galáxia Via Láctea, que tem da ordem de 200 bilhões de estrelas, 1000, milhão, bilhão, 9 zeros, né? Mas é da ordem de 200, então mais 2 zeros do 200. 200 bilhões de estrelas. A maioria das nossas estrelas da Via Láctea, as que estão num período já de duração, têm sistemas planetários. E nesses sistemas planetários há planetas habitados com vida material e também com vida espiritual. Mas os que têm vida material, as leis da natureza material se adaptam à realidade da composição desses mundos, de modo que a vida biológica desses mundos não precisa ser idêntica à do nosso planeta Terra. Maravilha! Como é bonito estudar a doutrina espírita dessa forma. Aí passa para o segundo item desse capítulo, 619. Deus proporcionou a todos os homens, os meios de conhecerem a sua lei. Olha que barato, que resposta maravilhosa. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens
de bem e os que desejam pesquisá-la. Por isso, a gente tem que estudar. Por isso, a gente tem que pensar. Por isso, a gente tem que perguntar. Por isso, a gente tem que buscar as respostas. Pesquisar é perguntar e buscar as respostas. Isso é muito importante também. Qual é a frase do Espírito de Verdade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Consolador? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Então, tem que aprender. Não obstante, todos nós, todos os homens, um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Isto é, a lei de evolução é inexorável. Todos nós estamos submetidos a ela. Todos nós progrediremos. Todos nós, um dia, seremos espíritos plenos. Kardec ainda faz uma pergunta que é importante para nós sabermos. A 620. A alma, antes de sua união com o corpo, se preparando para encarnar, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Resposta dos Espíritos. Ela compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. A alma esquece no corpo físico, por causa dos interesses materiais, as leis espirituais. Até que, no processo de continuidade, de progresso espiritual, o espírito adquire a qualidade que Kardec chama de maturidade do senso moral. Isto é capaz de, mesmo no corpo, lembrar não só de forma intuitiva, mas de forma mais viva as leis espirituais. E a partir daí o homem passa a ser e fazer todo o esforço para ser um homem de bem. E aí completa com a 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta que os espíritos dão são incisivas: na consciência. Portanto, a lei de Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Nós não precisamos de juízes externos e não precisamos de julgadores para nos condenar, porque nós temos dentro de nós, na nossa consciência, na nossa realidade espiritual, inscrita em nós as leis de Deus. Mas o fato de a gente ter essa lei de Deus inscrita na nossa consciência não significa que nós a utilizemos e a lembremos e nos lembremos dela, porque nós nos distraímos. Por isso, Kardec faz a pergunta 621A. Desde que o homem traz da consciência a lei de Deus, que necessidade tem que ele a revelem? Para que os espíritos se esforçam para revelar isso para nós? A resposta dos espíritos: ele, o homem, a havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Que forma?
através dos missionários que nascem entre nós, mas espíritos mais adiantados que vão nos lembrando, os profetas e os homens que impressionaram espiritualmente a história da humanidade, como Buda, Lao Tse, Confúcio, todos os profetas, né? Os homens de bem que viveram entre nós como espíritos adiantados, para nos lembrar, para puxar da nossa consciência o conhecimento das leis de Deus. Deus deu, então, a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Pergunta 622. Sim, certamente, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, meus amigos, aqui mais uma vez, a gente sabe que Deus é misericordioso. Nunca nos deixou órfãos das orientações que precisamos. E aí Kardec vai falando um pouquinho sobre isso, que a gente vai passando para frente. As leis divinas e naturais, as 626, só foram reveladas aos homens por Jesus. Ah, sim, aqui é importante. A 625 que nós vamos lembrar. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta que os espíritos dão: vede, está entre vós, Jesus, vede, Jesus. Então, Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Aí Kardec continua com a 626, que é muito ilustrativa. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus, e antes deles só foram conhecidas por intuição. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, do atraso do primitivismo, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Mas a 627 também é muito importante. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado agora pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Olha que resposta. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje, pelo amadurecimento da humanidade, faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível, compreensível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Dizem os espíritos ainda, nossa missão, a deles, dos espíritos,
é a de despertar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro, sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão, com o seu próprio entendimento, com a sua própria capacidade de pensar, de meditar e de compreender. Estamos encarregados, continuam os Espíritos, de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém venha a interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Muito bonito isso. Olha que papel que tem a doutrina espírita, meus companheiros, colocado na resposta que os espíritos dão à pergunta 627. É por isso que nós temos que estudar o Evangelho de Jesus com os esclarecimentos espirituais, porque aí nós vamos entender a linguagem alegórica, o significado das parábolas que Jesus nos ensinou. Cada vez mais, nós vamos aprofundando as lições de Jesus, porque ele sintetizou nas suas lições tudo que a gente precisa aprender, mas está em forma. Difícil de compreender à primeira vista, porque precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a doutrina espírita, com os esclarecimentos dos espíritos, abre o nosso ouvido de humano para espiritual. Abre os nossos olhos de visão física para visão espiritual, para que nós possamos compreender com profundidade os ensinamentos de Jesus. Porque ele disse: o céu e a terra passarão, vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque ele ensinou as leis divinas, e as leis divinas são eternas e imutáveis. Fecha tudo numa concepção lógica, bem estruturada, simples, fácil de compreender. É só a gente parar para ler com calma, meditando e pensando no significado desses ensinamentos que nos chegam. Então, nós vamos continuar ainda estudando esse capítulo mais um pouco na nossa próxima live, para depois, então, estudar com mais detalhe uma lei que eu falei pouco sobre ela, que é a lei de amor. Mas eu vou falar sobre a lei de amor, como fala o Livro dos Espíritos, como a última lei das leis morais. Lei de justiça, amor e caridade. Então, vamos seguir mais um pouco agora com a nossa conversação. Muito bem, Ronaldo, se você estiver por aí, socorro, porque eu não acompanhei o chat. Vocês estão preocupados com a minha garganta? Isso passa, não se preocupem. Então, aqui tem uma colocação do Ricardo, que eu vou ler. Como lidar com a vida e as relações sociais em nossa vida encarnada na Terra, sem menosprezá-la diante da infinidade do universo, com tantos planetas e vida neles?
Essa pergunta é muito interessante, Ricardo, porque para a gente poder ter compreensão mais aguda desse universo, com tantos planetas e vidas neles, nós precisamos aproveitar a vida nossa agora, que é a vida e as relações humanas que temos uns com os outros. Porque sem um entendimento dessa vida de relação, com o sentido mais amplo do significado do amor e da fraternidade, nós não podemos adentrar com compreensão aguda a vida nos outros planetas e a vida que eles têm. Vou dar um exemplo para você que é fácil, que você vai compreender com clareza. Que é a seguinte: vocês já viram todos os filmes de extraterrestres chegando na Terra? Não tem um filme pacífico. Todos os filmes são de extraterrestres invadindo e querendo tomar a Terra. Sabe por quê que a gente faz esses filmes? Porque nós nos projetamos nos extraterrestres. A gente pensa que os extraterrestres são espíritos mais atrasados do que nós ou igual a nós. Pode até ser mais desenvolvido em ciência, mas vem aqui para tomar o que é nosso. Porque nós só fazemos pensar isso. Se a gente conseguir ir num planeta habitado, a gente vai querer tomar. Por isso ele não vai conseguir ir. Porque Deus é misericórdia divina. E não fez seus irmãos, as famílias espirituais planetárias, para umas perturbarem as outras. Ao contrário, fez para que umas ajudem as outras. Portanto, essa visão humana que a gente tem do universo fora tem que ter uma visão com elevado valor moral. Por isso, a gente só vai descobrindo vida em outros sistemas planetários à medida que nós vamos valorizando moralmente a nossa vida na Terra. Por isso, precisamos treinar isso aqui, Ricardo. Lidar com a vida e com as relações sociais com amor, com respeito, com coragem, com brandura, com coração de irmãos, de verdadeiros companheiros que devemos ser. Esse é o ponto importante. Por isso, nós temos que focar em nós mesmos a construção dos valores morais, que é o que está nos faltando. Principalmente, o mundo passa por uma crise de valor moral. Tem uma pergunta aqui também do Daniel, vamos mostrar aqui. Professor aprendiz Otacílio, no entendimento das leis morais que nos inserem na sociedade em infinita luta ao bem de todos, chegaremos a sentir tudo que vem dos sábios aos arcanjos, do micro ao macrocosmos? Claro, Daniel, porque nós fomos criados pela bondade divina, desculpem, para sermos espíritos em plenitude espiritual. Portanto, chegaremos a entender e a sentir tudo que vem dos sábios, que vem dos espíritos angelicais, que descem temporariamente entre nós para nos auxiliar. E entender tudo, desde o micro ao macrocosmos, porque a compreensão da criação divina faz parte do nosso processo evolutivo. Há uma pergunta que Kardec faz, que eu não vou me lembrar, no Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem: para que o espírito seja perfeito,
ele tem que saber tudo. Usa essa palavra, saber tudo do universo, tudo da natureza. Então, esse é o nosso caminho. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Isso mesmo, Ricardo. Estou em sintonia, porque esse estudo de Kardec é tudo um conjunto de ensinamentos, não é? Então, está em sintonia com o que está escrito também em A Gênese. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque eu não pude acompanhando. Tá, tem aqui vamos colocar aqui, do Melo Dalva. Quais as consequências para quem engravida de um homem casado? Vai embora com ele, tem mais um filho, que é deficiente e desencarna aos 17 anos, e após 20 anos descobre que ele sempre atraiu. Aqui é um problema particular, mas é muito interessante de qualquer maneira, porque vamos entender isso aqui. Quais as consequências, não é, diante da lei divina para quem fica grávida de um homem casado? Isso é muito importante a gente pensar com calma. Qualquer relação entre duas pessoas devem ser construídas em cima do respeito que se deve uns aos outros. Quando uma mulher ou um homem namora um homem ou uma mulher que já tem compromissos assumidos com outro, qualquer dessa relação é uma relação de desrespeito àqueles que chegaram primeiro e assumiram um compromisso de companheirismo. Então, a gente não pode se deixar levar pela paixão, pelo sentimento momentâneo da alegria, do prazer, para criar compromissos com pessoas que não estão diretamente na relação. Quer dizer, se um homem casado se relaciona com numa aventura com uma outra pessoa e fere os compromissos assumidos com aquela que lhe é companheira, ele está desrespeitando direitos. É claro que esse tipo de relação não pode trazer felicidade, porque a felicidade implica em estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam. E uma das leis espirituais diz que o nosso semelhante tem o mesmo direito que nós, portanto, não podemos avançar no direito dele. Compreendeu? Uma vez que a gente faz isso, a gente fica com o dever de consertar, de recompor a harmonia que existia antes. Se a pessoa que foi ferida na relação, que é o parceiro que foi traído, ou que foi desrespeitado, melhor dizendo, no seu compromisso, se sentiu magoado, nós somos responsáveis por ter plantado no coração dele essa mágoa, com a nossa atitude de desrespeito ao direito dela. Portanto, vamos ter que trabalhar no futuro para ganhar daquela pessoa um novo respeito, construindo agora valores espirituais em favor daquela pessoa. É um compromisso de futuro. Muitas vezes, por isso mesmo, que numa encarnação posterior, lá na frente, a gente nasce na mesma família. Aquele que a gente prejudicou passa a ser nosso filho, para a gente devolver a ele agora
tudo aquilo que a gente tirou dele. Então, veja que a vida de relação nossa está regulada pelas leis de responsabilidade espiritual. É assim que a lei de causa e efeito funciona. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Nós já estamos perto também do nosso encerramento, mas vamos lá. Acho que não tem mais perguntas. Eu não estou vendo aqui. Não tem mais. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, vão colocando aí. Esse comentário do Jorge, né? Kleber, é muito interessante. Vejo a lei de justiça divina como sendo lei misericordiosa. Será? Claro, Jorge. Sabe por quê? Porque justiça não é punição nem cobrança. É fazer o indivíduo compreender o equívoco cometido e voltar ao equilíbrio do progresso espiritual. Portanto, ela é misericordiosa, porque ela é uma lei de justiça com amor. Ela não é justiça punitiva, é justiça reconduzindo o indivíduo para a busca e o encontro com a felicidade. Isso é misericórdia. Está certinho o seu comentário. Temos aqui a manifestação da nossa querida Patrícia de Ruios. Boa noite a todos, boa noite, querido professor Tassiro e Ronaldo. Gratidão por mais uma sexta-feira abençoada e iluminada de estudos. Abraços de Campinas. Todos vocês que colocam frases assim tão generosas para nós, nos emociona muito o coração. Porque o nosso propósito, nosso objetivo nesses estudos é realmente ser útil. Porque não basta a gente aprender essas lições e ficar com elas só para nós. O nosso trabalho é um trabalho de elo de corrente. Quer dizer, o elo de uma corrente está preso no elo da frente e no elo de trás. No da frente, ele recebe o puxãozinho para seguir na corrente. E no de trás, ele puxa o elo de trás. Então, nós somos uma corrente de espíritos que devemos uns aos outros. E o que a gente pode fazer pelo bem comum, a gente tem que fazer. Então, eu entendo que aprender as lições espirituais e aprender as coisas da natureza, não só as leis espirituais, mas as leis da ciência também, são recursos para que nós adiantemos juntos, para que nós progridamos juntos. Então, tem que partilhar esses conhecimentos com todos. E eu fico felicíssimo de poder fazer isso. E fico feliz com vocês que me acompanham nisso, porque assim eu posso ser útil. Agradeço de coração a todos vocês pela participação que tem comigo nessas lives. E ganhei em vocês, tenho certeza absoluta, em cada coração de vocês um amigo. E não há riqueza melhor no mundo do que aquela de ter amigos. Eu acho que já chegamos no final da nossa reunião, né? Ronaldo, você está por aí? Ronaldo? Oi, Ronaldo. O sinal aqui meu está bem ruim. Está ruim essa internet hoje, né? Por isso que eu não entrei. Tá oscilando bastante. Pois é, eu como aprendiz de uso
Eu, como aprendiz de uso aqui do sistema do StreamYard, tive que fazer tudo quase sozinho. Mas foi bom, muito bom. Tirou nota 10, ô parceiro, nota 10. Você é generoso. Nota 10, professor. Não, foi excelente. Eu caí Então, umas Ronaldo, 3 vezes durante a transmissão. você fala as últimas palavras aí da nossa aula de hoje e faz a prece para nós, porque eu já estou com a voz dificultosa. Sem problemas. Então, nós queremos agradecer a todos os nossos internautas, né, os que estiveram aqui conosco até este momento. Chegamos a mais de 100 na sala, graças à divina bondade do nosso Pai Maior. Então, nós só temos que agradecer, né, e orar por esse momento. Agradecemos, Senhor da vida, agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo. Agradecemos as bênçãos da vida, por estarmos nesta encarnação, pelo aprendizado da noite que tivemos sobre as leis morais, por todas as oportunidades, Pai, que nos dá de aprendermos sobre as tuas leis de amor, de bondade, de misericórdia para com todos nós. Nos permita, Senhor, que possamos continuar colocando em prática tudo aquilo que já aprendemos até hoje em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nossos momentos com a família, com os amigos, para que possamos juntos atravessar o nosso planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, colocando em prática aos nossos irmãos próximos de nós, aos nossos amigos, tudo aquilo de bom. Que assim seja. O Ronaldo está com dificuldade na internet dele, porque ele está viajando. Então, agradecemos a todos pelo carinho, pela alegria de estarmos juntos, que possamos ter uma semana cheia de paz, um fim de semana agradável, e um abraço e gratidão a todos.